Olá, meus amados e queridos irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória para o nosso Deus. Quero vos cumprimentar com a graça e a paz do Senhor. E estamos mais uma vez com uma reflexão da Palavra de Deus para a nossa meditação. E desta feita, eu gostaria de trazer-vos um texto bíblico que se encontra no livro dos Juízes de Israel, no capítulo 11. Vamos ler então. Nos diz assim a palavra do Senhor. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes ou adultos, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou nas terras de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. Somente até aqui, meus amados irmãos, para uma meditação da palavra do Senhor. Meus amados, o livro dos Juízes de Israel nos trazem histórias de homens e mulheres valentes e valorosos, vasos que Deus levantou neste período para trazer livramento ao seu povo. O livro nos revela, irmãos, os constantes desvios do povo de Deus, do povo da aliança, do povo de Israel. Vez por outra, eles estavam se desviando da rota, do caminho, e enveredando pelo caminho da idolatria, do pecado. E por causa disso, Deus suscitava, levantava inimigos contra o seu povo, contra o povo desviado, e esses inimigos perturbavam, esses inimigos investiam contra Israel, muitas vezes tirando-lhes a sobrevivência, o sustento, aquilo que eles produziam na terra. A fome muitas vezes prevalecia como forma de juízo de Deus. Vezes eram opressos pelos inimigos por causa dos seus desvios espirituais diante de Deus. Mas o livro também vai nos mostrar que quando eles se viam em aperto, todas as vezes que eles não suportavam mais a opressão dos seus inimigos, eles clamavam a Deus, e Deus ouvia as suas orações, o seu clamor, e levantava libertadores para trazer livramento ao seu povo diante dos seus inimigos. E no capítulo 11 aqui do livro de Juízes, dos Juízes, nós podemos observar um que tinha por nome Jefité, dentre tantos outros que Deus levantou. Otiniel, Sansão, para livrar o seu povo dos filisteus, Gideão,
para livrar o seu povo dos midianitas, enfim, dentre tantos outros que Deus levantara para trazer livramento ao seu povo. E estamos aqui diante da história de Jefité, uma história muito interessante, porque ela se parece muito com a história de alguns personagens, de outros grandes personagens bíblicos, que a despeito de serem rejeitados pela sua família, pelo seu povo, pelos seus irmãos, Deus os fez prosperar, Deus os fez grande, mesmo diante da adversidade que eles enfrentavam, da rejeição que eles enfrentavam. Deus os levava de um caminho, de um lugar de humilhação para um lugar de exaltação. Porque Deus, Ele é assim, meus amados irmãos. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Ele usa as coisas desprezíveis para muitos, que não valem nada para muitos, mas Deus os exalta para que o nome do Senhor seja glorificado. E estamos aqui, meus amados, diante da história de Jefité, que segundo a Bíblia era gileadita, da terra de Gileade, uma terra montanhosa dos tempos bíblicos, que foi conquistada e dada aos gaditas, da tribo de Gade, aos Rubenitas e a meia tribo de Manassés. Eles habitavam nesta terra de Gileade. Nesta terra também era extraída um bálsamo muito conhecido e até inserido na Bíblia, que era o bálsamo de Gileade, que servia tinha muitas funções de cura, de remédio, de cicatrizante, enfim. Então, meus amados irmãos, voltando aqui à história, diz o texto que Jefité era valente e valoroso. O texto começa elogiando, trazendo essas características na vida, na personalidade, no caráter de Jefité. Ele era um homem valente e valoroso. E essas duas características, irmãos, na vida de Jefité, não era em vão. Jefité, de fato, era um homem valente e valoroso. Por quê? Porque era da descendência da tribo de Gade. E nós vamos observar na Bíblia que os descendentes da tribo de Gade eram homens valentes, dados à guerra. E vamos observar também, meus amados, isso quando Jacó abençoa os seus filhos, chegando a sua bênção até Gade. Gade, que era o 7º filho de Jacó, o primeiro com Zilpa. E nós vamos observar, irmãos, isto aqui no livro de Gênesis. Nos comprova dizendo, Gênesis capítulo 49, versículo 19. Veja a bênção empretada de Jacó para com Gade. Ele diz a Gade: quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Uma tropa se levantará, um exército se levanta contra Gade, mas Gade se levantará contra este exército. Demonstrando assim, meus amados irmãos, essa característica de homens guerreiros na tribo de Gade. A bênção do patriarca não era uma bênção qualquer. Ela trazia em si uma conotação espiritual e futura na vida daquele que era abençoado e seus descendentes, obviamente. E nós podemos observar também, meus amados irmãos, essa característica nesta tribo
e dos seus descendentes, no livro de 1 Crônicas, no livro de 1 Crônicas dos reis de Israel, no capítulo 12 e o versículo 8, o texto diz acerca de Gade, dos gaditas. E dos gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes. Olha o que diz acerca deles. Varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, ou seja, com escudos e lanças, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como coças sobre os montes, ou sobre o monte. Portanto, eram homens destros, preparados, capacitados exclusivamente para a guerra. Você se recorda, talvez já leu, ou já ouviu alguém pregando, ensinando acerca dos valentes de Davi. Historiadores dizem, alguns estudiosos dizem, que esses homens eram descendentes dessa tribo, da tribo de Gade. Por isso, ser homens valentes, destros, preparados, experientes para a guerra. E Jefité era parte desta tribo, era este homem capacitado, preparado para a guerra. Bendito seja o nome do Senhor. Valente e valoroso. Assim também deve ser nós, meus amados irmãos. Devemos ser valentes, não valentes para arrumar contendas, não valentes para nos vingarmos, não valentes para criarmos problemas com as pessoas, com os nossos próprios irmãos, não. Você se recorda do hino da harpa cristã que diz: ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Devemos ser valentes pelejando por Jesus, na batalha contra o mal, contra as hostes do maligno, contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Sermos valentes, porém cheios do Consolador, com indômito valor, com determinação, com coragem, sem vacilar, fazendo como disse o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Bendito seja o nome do Senhor. Sejamos valentes neste propósito, meus amados irmãos. Ele era valoroso, homem valoroso, tinha valores em sua vida, valores inegociáveis, tinha princípios de Deus na sua vida. E o texto, o desenrolar do texto do capítulo 11 vai nos mostrar isso, esses valores na vida de Jefité. Porém, filho de uma prostituta. Aí a Bíblia nos mostra um ponto negativo. Filho de uma prostituta. O que eu acho interessante é que a Bíblia faz questão de nos mostrar isso, de nos revelar isto, que Jefité era filho de uma prostituta. Mas depois ele diz: mas Gileade gerara a Jefité. Ora, meus amados irmãos, não vamos aqui nos presumir de que Jefité, casado, tendo a sua esposa, resolve se relacionar com uma prostituta e a partir desse relacionamento nasce Jefité. Não é isso que o texto quer nos dizer, meus amados. Dar-nos a entender que esta mulher, ela vivia como uma meretriz, como uma prostituta. Mas Jefité tomara ela para si, para que fosse também sua mulher. Pois nos tempos patriarcais era tolerado que o homem pudesse ter mais de uma mulher. Mas isso não significa que Gileade se relacionou com uma prostituta e desse relacionamento impuro, deste relacionamento extraconjugal, nasceu Jefité. Não é isso que o texto quer nos dizer. A história,
alguns estudiosos confirmam que ela era, mas após tornar-se mulher de Jefité, já não era mais. E deste relacionamento gerara um filho, Jefité, o primogênito de Gileade. Só que Gileade já tinha uma mulher antes de possuir esta outra. Esta prostituta, ex-prostituta, o nome não revela o nome, a Bíblia não revela o nome dela. Ela não foi a primeira mulher de Gileade. Gileade já tinha uma outra mulher, já tinha um casamento. Então o que acontece, meus amados irmãos? Dessa outra mulher, da mulher mais amada, digamos assim, de Gileade, ele teve outros filhos. Veja o que diz o versículo 2. Também a mulher, a primeira, a mais amada de Gileade, lhe deu filhos. E o que aconteceu? Sendo os filhos desta mulher já adultos, investiram contra Jefité, que apesar de ser o primogênito, ele estava em menor número, era somente ele. E os filhos desta mulher, quando eles cresceram e se tornaram adultos, investiram contra Jefité. E lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Ou seja, nós somos filhos da mulher legítima, da primeira mulher do nosso pai, e você é filho de uma outra, que inclusive foi prostituta, foi meretriz. E isto, de certa forma, na cultura antiga, dentro desse contexto, era uma ignomínia que Jefité carregava, uma vergonha diante da cultura, não diante de Deus, mas da cultura da época. Então, meus amados irmãos, eles começavam a impelir, a querer que Jefité saísse, fosse embora, e literalmente expulsaram Jefité daquela casa. Imagine o que Jefité enfrentou, o que ele teve que passar, a vergonha, o desprezo, as humilhações constantes e diárias dos seus próprios irmãos, a zombaria dos seus irmãos. Tudo por causa de um passado. E é muitas vezes o que acontece, irmãos, em nosso contexto. Você aceitou a Cristo como Salvador, foi transformado, o sangue de Cristo te purificou, te santificou, mas às vezes tem pessoas que te julgam pelo teu passado, pelo que você fez no passado, ou pela sua origem. Trazem o teu passado à tona, a fim de interesses próprios muitas vezes, inveja muitas vezes, que com certeza foi o caso aqui dos irmãos de Jefité. Mas, meus amados irmãos, talvez alguém esteja passando por esta situação de desprezo, de humilhação, de julgamento por parte das pessoas, de muitas pessoas, até mesmo dentro do contexto evangélico. Mas eu quero dizer uma coisa a você: se você estiver dentro desta situação, esquecido, desprezado porque você não é muitas vezes nada, não tem grande expressão, não tem cultura, ou veio de um passado sombrio e as pessoas não compreendem ainda o poder, não compreenderam o poder do Evangelho que pode transformar o mais vil pecador, saiba de uma coisa: as pessoas podem te desprezar, mas Deus não te despreza. A Bíblia diz que se andarmos na luz, 1 João 1,7, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E a Bíblia diz, meus amados, que é Deus quem nos justifica. Não é o acusador que nos justifica, o acusador só acusa, e muitas vezes está metido nos mais terríveis pecados, nos mais terríveis erros, mas às vezes gosta apenas de olhar o argueiro do olho do irmão, mas
procura olhar a trave que está no seu. Então é assim. Mas o que importa, meus amados irmãos, é que o sangue de Cristo te purificou, te alcançou, te purificou, lavou as tuas vestes e você hoje é uma nova criatura. O que importa é o que Deus e a Bíblia diz ao seu respeito e não os outros. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas Jefité fora perseguido aqui. Mas Jefité ele tinha promessa. Quer os irmãos dele quisessem ou não, ele tinha direito à herança. Ele tinha direito às promessas de Deus inseridas na herança. Ele tinha direito à herança, meus queridos e amados irmãos. Tanto é que os irmãos dele reconheceram isso. Eles disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Mas eles reconheceram que Jefité tinha direito à herança. Então, voltando novamente ao assunto, mesmo diante do seu passado, de tudo aquilo que passou em nossas vidas, e diante agora de uma nova transformação de Deus na minha e na sua vida, nós somos filhos de Deus, portanto temos parte da herança eterna. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Somos filhos da herança eterna. Se o sangue de Jesus te purificou, se tu andas na presença de Deus, mesmo diante de lutas, de falhas, mas você corrige isto sempre diante de Deus, diante do sangue, e permanece firme na presença do Senhor, você faz parte da herança eterna. Há uma herança em Deus preparada no céu para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jefité, o que foi que fez? Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos. Jefité resolve fugir. E nós podemos ver aqui um grande valor na vida de Jefité, meus amados irmãos. Que Jefité, ele não procurou se vingar. Ele não procurou revidar a afronta. Ele não armou ciladas contra os seus irmãos e nem amaldiçoou seus irmãos. Simplesmente ele baixou a cabeça e foi embora, fugiu. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque quem tem promessa de Deus, quem tem promessa da parte do Senhor, ele não briga, ele não discute, ele não se vinga, ele não procura usurpar, ter esta herança para si através da usurpação da força do braço, mas ele espera o momento certo, o tempo de Deus, para herdar as promessas do Senhor. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor. Deus se encarregaria, como o fez, de criar situações, ou dentro de situações adversas, Deus, ele abriu a porta para que Jefité novamente voltasse à casa de seu pai e assim conquistasse a herança. Não é pelo braço da força, é pelo Espírito do Senhor, é pela vontade do Senhor, é pelo tempo do Senhor. Nada fora do tempo de Deus é bom para a minha vida e nem para a sua vida. No tempo de Deus é que deve ser e deve acontecer as coisas em nossas vidas. Então o que aconteceu, meus amados? Jefité foi embora e foi habitar numa terra distante, longe da sua cultura, do seu povo, da sua parentela, da casa de seu pai. E o texto diz: então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos, desocupados, se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. Nós podemos observar, irmãos, que Jefité aqui
que homens também, tendo a mesma situação que ele, muitas vezes rejeitados pela família, pela sociedade, sem uma oportunidade para trabalharem, para constituírem família, devido a essa rejeição, ou não aceitação de opressões de inimigos, como os amonitas, resolvem se juntar a Jefité. E o texto dá-nos a entender que Jefité caiu na graça desses homens e tornou-se cabeça, uma liderança na vida desses homens. E se tornaram homens valentes, homens corajosos e determinados, que lutavam contra a opressão do povo inimigo, dos amonitas, por exemplo. Os amonitas eram acostumados a saquear a terra das outras nações, a terra das outras pessoas. Eles acostumavam roubá-las, saqueá-las. E esses homens não aceitavam tal situação e se juntaram a Jefité. E Jefité tornou-se um cabeça na vida desses homens, uma liderança na vida desses homens. Pois bem, o tempo passa e o texto diz: alguns dias depois, os filhos de Amon se levantaram, e aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Os amonitas se juntaram com seu exército e determinaram no seu coração: agora nós vamos investir contra os israelitas, vamos tomar as suas terras, vamos tomar suas plantações, seus bens, suas mulheres, vamos saquear tudo. E se levantaram contra o povo israelita. Por que eles se levantaram contra o povo israelita? Porque eles novamente fizeram o que não era reto aos olhos do Senhor, e Deus agora levanta os amonitas contra este povo, contra o povo israelita. E diante da opressão ferrenha dos amonitas, da crueldade dos amonitas, da brutalidade dos amonitas, eles não suportaram e disseram: precisamos de alguém que nos dê livramento contra este povo. E qual é a primeira pessoa que vem à mente deles, irmãos? Jefité, aquele que fora rejeitado, aquele que fora desprezado, aquele que fora expulso da sua própria casa. Mas Jefité tinha promessa de Deus. Lembre-se, mas Gileade o criara. Bendito seja o nome do Senhor. Tinha promessa de Deus em sua vida, meus amados. Então o que acontece? Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem insistentemente contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem, versículo 6, e disseram a Jefité: vem e sê-nos por cabeça, por líder, para que combatamos contra os filhos de Amon. Veja, meus amados irmãos, que a peleja se acirrou, a pressão se acirrou, e eles disseram: precisamos de Jefité. Aí aqueles mesmos que desprezaram a Jefité, parte também dos seus irmãos, foram até a terra de Tobi, em busca de Jefité. Quando lá chegaram, se humilharam. E disseram a Jefité, clamaram a Jefité: vem e ser-nos por cabeça. E combata você conosco, seja a nossa liderança contra os amonitas, contra os filhos de Amon. E Jefité disse: então Jefité disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. Veja o que Jefité disse: se vocês me levarem e Deus me conceder vitória, vocês me colocarão como cabeça, como liderança do povo, como liderança da nação. Por quê, meus amados irmãos? Porque o povo estava desviado. Aquilo que estava acontecendo no meio do povo, a opressão dos amonitas, eram por causa dos seus desvios.
E Jefité não queria se comprometer com os desvios do povo. Vocês estão desviados, vocês não têm compromisso com Deus, mas eu tenho compromisso com o meu Deus. Então, se eu for com vocês e vencer a peleja, vocês me colocarão como liderança na vida de vocês, no meio da nação de Israel, porque se vocês me colocarem, Deus vai ser comigo. Não sou eu quem vou liderar, mas é Deus. E quando Deus está no controle, quando Deus está no governo, as coisas prosperam, as coisas andam. Jefité se preocupou, irmãos, com a presença de Deus, com o compromisso com Deus. Mais um valor na vida de Jefité. Jefité tinha compromisso com Deus e com a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jefité se preocupou com isso. Porque se Deus estiver lá, tudo que não for do agrado dele vai ter que sair, para que eu possa liderar segundo a vontade do Senhor. Então o que foi que eles acordaram? Sim. O povo disse: então disseram os anciãos de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa, ou em Mispá. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Chegando lá, Jefité, que antes fora desprezado, humilhado, que antes fora jogado, desprezado, por causa de um passado que insistia nos corações de seus irmãos, a indiferença, a inveja, por causa da herança dos seus pais. Agora Jefité volta como liderança, como uma liderança espiritual, como uma liderança política, para liderar o povo, não só diante do inimigo, mas também por toda a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi constituído como cabeça e príncipe, como juiz em Israel, a principal liderança de Israel. Saiu como tapete e voltou como cabeça, porque é assim que Deus faz na vida daqueles a quem Ele tem um propósito para cumprir e permanece no mesmo caminho e permanece em sua presença. Jefité não se preocupou por quê, meus amados? Porque ele tinha convicção de que era filho legítimo de Gileade e, portanto, era o primogênito e, com isso, tinha direitos a duplicada honra na herança, tinha direito a tomar o lugar do seu pai quando este morresse, para ser o novo patriarca, o novo líder da família. Mas Jefité não somente recebeu a duplicada honra na herança, não somente recebeu o direito ao patriarcal na família, mas também recebeu de Deus a liderança total da nação israelita na época. Jefité, homem valente e valoroso. Por quê? Porque era valente na guerra, determinado, não tinha medo dos inimigos. Mandou mensageiros ao seu inimigo, ao rei Amonita. Jefité dialoga com aquele rei, lhe mostra como Deus fez, tirando-os do Egito no passado e lhes dando até as terras prometidas. E por fim os amonitas não se renderam, não reconheceram a grandeza de Deus, e Jefité foi vitorioso contra os amonitas e também contra outros povos, porque o Senhor era com ele.
Bendito seja o nome do Senhor para todo o sempre. Meus amados e queridos irmãos, isso nos mostra que as promessas de Deus, mesmo diante das mais difíceis adversidades e situações, Deus ele fará, dentro dos seus propósitos, dentro da sua vontade, com que as coisas convirjam, venham convergir para o bem daqueles que receberam e creem em suas promessas. Deus criará situações ou usará situações adversas para dar vitória àqueles que nele esperam. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu lar, e que possamos esperar no Senhor, o tempo do Senhor para as nossas vidas, para que as coisas aconteçam dentro da sua vontade, porque a melhor vontade é a perfeita vontade de Deus. O melhor lugar do mundo para estarmos é dentro da vontade perfeita de Deus, dentro dos propósitos de Deus. Não se preocupe diante das lutas e adversidades. Parece que tudo está contrário a você, mas se você tem sido fiel, permanece fiel, mesmo diante das terríveis adversidades, das ondas do mar bravio, não se preocupe. O Senhor, os olhos do Senhor estão fitos em ti, olhando a tua fidelidade, o teu compromisso com Ele. E no tempo certo, no tempo oportuno, Deus mudará o cativeiro. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.